Olá, que Jesus esteja com cada um de vocês. Eu gosto muito de basquete e há um tempo atrás eu jogava com bastante frequência. Tínhamos até um time, a gente jogava assim para brincar ali no fim de semana e de vez em quando até participava de alguma competição um pouco mais séria. E quando a gente praticava, jogando na rua, na praça, tudo dava muito certo, porque estava tudo tranquilo, éramos pessoas ali que se conheciam, que gostavam um do outro, praticando o esporte que nós gostávamos e tudo ia muito bem. Mas quando a gente ia competir, parece que mudava bastante coisa. Quando a gente estava lá no meio de todo aquele agito, no calor do jogo, depois de muito tempo jogando, já cansados, com o estresse, com a preocupação, com a cobrança no próprio desempenho, com a preocupação da marcação do adversário, a pressão do tempo, quando todos esses problemas começavam a nos cercar no meio de uma partida, a gente começava a tomar as piores decisões. Chegava naquele momento decisivo, que você está entrando ali perto do garrafão e fala, é agora, eu vou arremessar ou eu vou tocar, vou passar a bola? E nem sempre a gente tomava a melhor decisão, porque quando a gente está cercado de preocupações, de adversidades, a gente tem dificuldade de tomar a melhor decisão. Isso acontece no esporte, mas isso também acontece na nossa vida. Em momentos tão conturbados como esses momentos que nós temos vivido, fica cada vez mais difícil a gente conseguir tomar boas decisões. É muito mais fácil escolher sobre questões importantes da vida quando está tudo um pouco mais calmo, ou quando pelo menos a gente está um pouco mais calmo. E é por isso que eu quero te convidar a pensar sobre esse assunto. Como nós podemos pensar em paz, nos dois sentidos, ter um pensamento a respeito de paz e tomar decisões em momento de paz, em um momento tão conturbado que nós temos vivido, não apenas na nossa nação, mas também no mundo. E a nossa reflexão vai ser com base no que Jesus Cristo disse, ainda no trecho no Sermão da Montanha, no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. Esse recorte que eu comentei com vocês agora há pouco, de Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, ele faz parte de um grande discurso de Jesus, de um grande sermão de Jesus conhecido como Sermão da Montanha. Participa como ouvintes aí desse sermão uma grande multidão e também os discípulos de Jesus. Esses ouvintes, também estavam num momento bem conturbado de sua vida, tanto política, economicamente, sendo oprimido por um governo que não gostava deles, no caso o Império Romano, né, que oprimia os judeus. Eles estavam aflitos, passando por dificuldades em diversas áreas de sua vida, ansiando por um momento diferente, um momento melhor. Não faltava preocupação para eles se perder ali no meio da sua vida. E nesse contexto chega Jesus Cristo trazendo vários ensinamentos e entre eles falando para eles, olha, não se preocupem. Não se preocupem. É estranho porque não parece que essa é a melhor frase a se dizer em alguém que está passando por um momento de dificuldade. Pensa bem, quando você não está legal, por vários motivos, alguém chega para você e simplesmente fala, não se preocupa. Fala, isso não vai mudar nada na minha vida. Pedir para eu não me preocupar não vai fazer com que eu não me preocupe. Jesus começa e termina ali essa fala dele falando, não se preocupem. Mas no meio, no intervalo desses dois não se preocupem, tem ali o como a gente deve proceder para que isso aconteça, para que a paz esteja presente nos nossos corações. E para falar sobre isso, ele traz duas ilustrações para a gente. Ele fala a respeito da ave e ele fala a respeito do lírio do campo. Tanto a ave como o lírio são duas coisas que precisam de muito cuidado. Eles não são capazes de garantir a sua própria existência. Eu conversava com a Jo agora há pouco, a gente falava de alguns animais que foram extintos sem interferência humana, porque eles simplesmente não eram capazes de cuidar da própria existência, não conseguiam planejar e cuidar da sua própria vida. Eles são frágeis, completamente dependentes, não conseguem controlar o clima, não conseguem controlar o meio ambiente, não conseguem controlar todo o ecossistema que está ao redor deles. Eles são consequência de várias coisas que fogem ao controle deles. E quando Jesus fala do lírio e fala também da ave, são dois... esse animal e essa planta precisam de cuidados que vão completamente além deles. São fracos, são frágeis,
e são completamente dependentes, ou seja, eles não têm controle sobre nada. Não há controle sobre nenhuma dessas grandes variáveis que garantem a sua existência. E por que Jesus traz exatamente essas duas ilustrações para falar sobre a gente? Porque da mesma forma, eu e você não conseguimos controlar muitas variáveis que diz respeito à nossa existência. Seja sobre questões básicas da vida, como a alimentação, a nossa existência, ou sobre questões que saem do básico ali, quando ele fala sobre a questão da vestimenta, sobre a questão da dignidade e tudo mais. A gente não consegue controlar se vai estar vivo amanhã, ou não tem como trazer certeza alguma. A gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue nem controlar uma pandemia. A gente não consegue prever grandes desastres da humanidade. A gente não consegue. Falta recurso, falta conhecimento, falta poder. São coisas que estão superiores a nós. E aí que vem o convite ao descanso. Mas como descansar estando ciente dessa ausência de controle e do que a gente pode fazer? Porque existe alguém que está cuidando de todas as coisas, alguém que está governando sobre todas as coisas. E quando a gente crê nisso e entende isso, isso gera uma paz muito grande no meu e no seu coração. Quando a gente acredita de que realmente alguém maior do que nós, capaz de controlar tudo que a gente não pode controlar, está cuidando em um movimento de amor a cada um de nós, isso gera uma paz muito grande no nosso coração. Então, essa paz vem de algo externo a nós, mas também vem com um propósito. É uma paz que não alcança todo mundo, não. Mas é uma paz que quando chega em algumas pessoas vem com um propósito muito claro. E Jesus deixa esse propósito muito claro no versículo 33. Jesus diz que quando nós entendemos que Deus está cuidando, isso gera paz no nosso coração, a gente consegue tomar as melhores decisões. E não existe decisão melhor do que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, quando a gente descansa sabendo que todas as nossas preocupações, todas as questões que fogem do nosso controle estão sendo cuidadas por Deus, isso nos dá tempo e nos dá as melhores condições para pensar e tomar as melhores decisões. E a melhor decisão é: busque o reino de Deus. Mas não são todos que vão conseguir desfrutar dessa paz. Jesus ele fala sobre isso, ele fala que os incrédulos não pensam assim, os pagãos eles não pensam assim. Eles não acreditam que Deus está cuidando de tudo. E se Deus não está cuidando de tudo para eles, alguém tem que cuidar. E quem vai ter que cuidar? Eles. Ou seja, mais uma preocupação. Eles não vão conseguir dar conta disso. Porque, como a gente falou, o ser humano é como a ave, o ser humano é como o lírio do campo. Nós somos incapazes de controlar diversas circunstâncias que garantem a nossa existência, que garantem a nossa felicidade por aqui. Só Deus é capaz de fazer isso. E o quanto antes nós entendemos isso, e o quanto antes nós cremos nessa verdade, mais rápido a gente descansa no Senhor e também toma as melhores decisões para a nossa vida. Crer em Deus e desfrutar dessa paz é uma das ações maravilhosas que o Espírito Santo aplica em nós, trabalha em nós. E nós estamos chegando aí no domingo de Pentecostes e fica para você refletir a respeito disso. Pensa sobre esse grande privilégio que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós, que é o de crer que Jesus Cristo está governando sobre tudo e que o Deus Criador de todas as coisas nos ama e cuida de cada um de nós, gerando em cada um de nós a paz que nos permite tomar as melhores decisões para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.